Sim, galera, saiu o edital para você que quer ser analista da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, aquele estado maravilhoso. Professor Tudão, eu estou querendo fiscalizar Florianópolis, eu estou entendendo você. Um cargo interessante, várias funções maravilhosas aí para esse cargo de analista aí da Fazenda do Estado de Santa Catarina. E o edital saiu, 58 vagas, é para você esse edital, meu querido. Ah, professor, eu tentei fazer o concurso da Carlos Chagas lá de 2018, não passei. Pois é, para você também. Ah, professor, eu estou fora de Santa Catarina, estou imigrante, estou em outro estado brasileiro, estou louco para voltar. Agora é o momento, meu querido. Então, para você que está muita vontade de ser auditor fiscal de Santa Catarina, está aqui um curso especial feito para você, com todo carinho, com uma matéria importantíssima da legislação tributária estadual, com a maior quantidade de questões na prova. Veja, se pegar a legislação tributária estadual, somar com o processo tributário, você vai ver processo administrativo, judicial, tributário, você vai ver que a gente está com 68% das questões da prova. Então eu vou correr aqui com esse curso para você ter o máximo de oportunidade para você estudar comigo. É claro que eu já vou te dar as indicações, sempre que eu for começar ali um determinado tópico da matéria, já vou falar algumas coisas importantes. Nessa aula de hoje eu já vou falar o que vai cair na prova. Então, por que isso, Tudão? Porque eu quero ajudar você a passar nesse certame, quero ajudar você a passar nesse concurso. Não poderia deixar de aceitar aí o convite do direção para poder ajudar vocês nessa possibilidade aí de serem analistas tributários aí do estado de Santa Catarina. Tudão, o que a gente vai estudar? Vamos estudar com bastante afinco. Primeiro, conheça aí o Tudão, conheça aí a nossa história, né? Então, a matéria hoje que a gente vai ter aqui é a legislação tributária, Cefaz, Santa Catarina, professor Tudão, professor Wilson Cortes. Tem gente que fala assim, pô, Wilson Cortes é o Tudão? Não sabia. Pois é, né? Então, que nem o Lula aqui, né? Luiz Inácio Lula, né? Quer dizer, Wilson Cortes Tudão. Então, é o professor Tudão e aqui em parceria com direção concurso. Professor, você tem alguma experiência para dar aula? Poxa, eu não preciso ter muita experiência, não. Na idade, a questão não é nem experiência, é o gosto, né? Eu gosto de dar aula, eu gosto de ajudar os alunos. Já são muitos anos fazendo isso, como você vai ver aí no meu currículo. E é uma alegria poder estar aqui ajudando os futuros fiscais aí, futuros analistas tributários da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina. Então, seja bem-vindo aí no nosso curso. Servidor público desde 85, sou capitão-tenente hoje na reserva, fuzileiro naval e engenheiro naval, porque eu fui formado tanto na Escola Naval do Rio de Janeiro, quanto na engenharia naval na USP, fazendo ciências navais. Né? Então, eu sou engenheiro naval formado, sou também bacharel em ciências navais pela Escola Naval, né? E me formei na minha terceira graduação na Universidade Metodista de Piracicaba com Direito, quando eu já era fiscal aqui da Receita do Estado. Né? E agora eu estou estudando contabilidade. Na realidade, eu sempre estudei contabilidade dentro da carreira, né? Fizemos curso de contabilidade, inclusive avançado, e agora a gente está pegando mais uma vez o Tudão. Está pegando o diploma, que é assim que eu falo para os alunos, né? Você estuda tanto aquela matéria, trabalha tanto com ela, que vai chegar um momento que você, vou pegar esse diploma aí, vou pegar o diploma, né? E mais um diplominha aí do Tudão para a gente poder ajudar vocês a estudar aí. Já estou dando aula de auditoria fiscal, né? Quem sabe mais para frente uma contabilidade aí com o Tudão. Tá bom? Vamos lá. Continua ali, ó. Especialista em Direito e Legislação Tributária dos Estados, Federal e Municipal, pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo há 22 anos. Trabalho na Delegacia Regional Tributária de Campinas. Você encontra-me no www.blogdotudão.com.br. Mas eu estou bem ativo lá no nosso canal do YouTube, professor @professor_Tudão. Também no Facebook, nós temos um grupo de alunos e também nós temos lá a página do professor e também no Instagram. Então, em qualquer uma dessas áreas aí, você encontra o Tudão e é fácil da gente se encontrar. E é muito interessante a gente poder estar junto, a gente poder de alguma forma ajudar vocês. E às vezes você manda lá uma mensagem no Insta, a gente demora um pouquinho às vezes para poder responder, mas a gente está sempre interessado em ouvir vocês, sempre interessado em saber como é que vocês estão se preparando, em ajudar vocês de alguma forma. Tá certo? Vamos lá então, a gente vai começar então a entender qual o tamanho do jogo através das regras do jogo. Vamos ver um pouquinho do edital, ó. Sai então o edital, escolaridade, nível superior. São 58 vagas, a banca é a Fundação Carlos Chagas, a remuneração inicial
é 5.500 nominal, mas com as gratificações fica acima de 10 mil, chega até 14 mil reais, segundo alguns colegas. Então, não fica por conta dessa remuneração. Aliás, edital é assim, né? Edital fala uma coisa, mas é bom você passar e ir lá para ver, porque aí lá dentro aí você vê, bem que o Tudão falou que o negócio não era 5 pau e 500, né? Que o negócio era bem maior que isso. Por isso que o pessoal começou a correr atrás aí desse edital. Ah, professor, mas o edital tá difícil. Não tá difícil. Pelo contrário, eu vou dizer para você que tá fácil. Por quê, Tudão? Porque tá caindo muito a minha matéria, galera. É só legislação, só processo tributário, a gente vai para 70% da prova, você tem que passar no resto. Passa no resto e detona na minha matéria, você está dentro. Como assim, Tudão? Vai lá no edital para você ver. Então tá bom, eu não tenho edital aqui, não. Eu trouxe aqui para você. Que isso, rapaz? Tá aqui, ó. Prova de conhecimentos gerais, olha lá, com 40 questões, 10 de português, 10 de raciocínio lógico, 8 questões divididas lá em constitucional e administrativo, 8 questões em civil empresarial, 6 questões somente de contabilidade geral, peso 1, olha só que beleza. Agora veja conhecimentos específicos, 10 de direito financeiro e direito tributário, ou seja, 5 de cada uma, ou 8 e 2, né? Direito processual tributário, 15 questões, legislação tributária, 35 questões, peso 3. As minhas duas matérias que eu vou lecionar aqui com você no direção são 50 questões, peso 3 são 150 pontos em 220, 68% de toda a prova. O quê, pá? Para tudo. O que você está falando? 68% da prova é a minha matéria, meu querido. São as minhas disciplinas, são duas, né? Eu vou dividir a disciplina em duas partes, né? Quer dizer, a legislação tributária e o processo tributário, na parte judicial e na parte administrativa. Galera, é muito importante que vocês saibam que, a princípio, a gente está ligadaço naquilo que pode cair na tua prova, a gente vai estar juntos aí para poder estudar com vocês, e é muito importante, muito interessante que a gente possa matar boas questões da nossa prova aqui durante o nosso curso. Agora, 68% não é para qualquer um. Então, não tem prova de títulos, não tem prova discursiva, o negócio aqui é uma prova bacana, né? Prova 1, prova 2, prova de conhecimentos gerais, prova de conhecimentos específicos. Na prova geral, no total de todas as questões, você vai ter 68% da prova aqui com a gente. Com certeza, eu acho que a gente ainda tem mais que 68%, chegamos a 70% quando cair uma questão de ICMS, de TCD, de IPVA, lá em direito tributário, como tem caído na Fundação Carlos Chagas. Galera, então, Fundação Carlos Chagas, nós já conhecemos o jeitão da prova, né? Fez várias provas de concurso anteriores, você faz Goiás, foi Fundação Carlos Chagas, você faz Santa Catarina, foi Fundação Carlos Chagas, você faz São Paulo, Fundação Carlos Chagas. Então, essas provas todas você tem acesso. A gente provavelmente vai resolver todas as questões da Cefaz Santa Catarina do último concurso aqui durante as nossas aulas, porque a aula aqui tem sempre esse sentido de tornar um pouco mais prática a nossa legislação em termos de como tem caído na prova. Tudo bem? Vamos para cima? Você está convidado aí, nós vamos invadir, né, de toda forma aí o território de Santa Catarina e você está convidado para isso. Tudão, o que eu tenho que fazer agora? Bom, agora você tem que arrumar a tua cabeça e dizer, é possível. 70% da prova vai ser ministrado por esse professor. Então, primeiro você tem que me amar. Não precisa me amar. Você tem que amar essa legislação tributária. Tem que partir do sangue. Tem que estar no sangue. Legislação tributária e você tudo a ver. Ah, professor, não gosta de legislação tributária. Então não é para você esse concurso. Se 70% da prova vai ser legislação, meu querido, não é para você esse concurso. Ah, eu gosto de legislação tributária sim, eu vejo que é uma necessidade a gente ter esse curso aqui, inclusive porque eu vou usar ele muito na minha carreira lá dentro. Com certeza. A matéria que você vai mais utilizar lá dentro, além do direito tributário e a legislação dos tributos estaduais. Tá bom? E como você dividiu esse curso, Tudão? Vamos lá. Na verdade, eu vou mostrar para você como é que nós tivemos aí a última prova da Cefaz do estado de Santa Catarina. A última prova, inclusive, que foi de auditor fiscal em 2018. Então, lá caíram 4 questões do ITCD, 4 do IPVA e uma de taxa. Olha aqui os outros tributos caindo na prova, ó. Posso, a princípio, deixar de estudar os outros tributos? Claro que não, pelo contrário. Você vai ver comigo aqui daqui a pouco que eu vou colocar o número da lei, né, que a princípio está no edital, e quantos artigos tem naquela lei. O custo-benefício de você pegar 4 questões de TCD, 4 de PVA e botar na prova é muito bom. Ou seja, vale muito a pena estudar os outros tributos que não somente o ICMS para a prova de vocês.
uma questãozinha de taxas que sempre aparece, também é um excelente custo-benefício, artigos, 18 artigos, 30 artigos, uma questão, tá ótimo, vamos matar. Eu vou dizer para vocês aonde estão os artigos que a gente vai, a princípio, cercar e dizer aqui, ó, aqui estão os que mais caem na prova. Fechou? Então vamos lá, vamos continuar. O que mais que ele fala aqui para nós, ó? Olha, domicílio tributário eletrônico. 6 questões a respeito desse domicílio tributário eletrônico. Quer dizer, que fala da lei que fala das normas gerais de direito tributário aqui no nosso estado. Né? Decreto estadual 22.586/84, aquele que também trata de outras situações contra as normas estaduais. 2 questões. A lei, a princípio das penalidades aqui no nosso estado, 4 questões na prova. Veja que, apesar, você vai ver daqui a pouco o edital, você vai ver que cada lei extravagante cai com bastante questão. Ó, a lei do PAT, ó, Processo Administrativo Tributário, falando do Tribunal Administrativo Tributário aqui no nosso estado, TAT ou TAT, né? 6 questões na prova do PAT, olha lá. Código de Direitos e Deveres do Contribuinte do Estado de Santa Catarina, também caiu uma questãozinha. Questão do ICMS, 12 questões, 2 sobre base de cálculo, uma só alíquota de 4%. Questão sobre crédito, vedação ao crédito, alíquotas no geral, 2 do conceito de contribuinte, uma do conceito de responsável, uma do local da operação, uma do aspecto temporal, uma da incidência. Galera, tudão, o que você está falando para mim? Olha aqui para mim. São tantas questões que vão cair de legislação que eles conseguem espalhar as questões no meio da legislação toda, com alguns, a princípio, surpresas quanto a algumas leis extravagantes que estão no edital e caem na prova. Estão no edital e caem com bastante questão na prova. Então, a gente não vai ter surpresa agora. A gente vai dar uma atenção especial para todas as leis extravagantes, mas falando quais são os artigos que têm mais chance de cair para você, senão você acaba ficando perdido, né? E o aluno está perdidão. Para onde que eu vou começar? Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde ir, professor? Não, você tem para onde ir. A gente vai te dar um caminho aqui das pedras para você ser analista tributário lá de Santa Catarina. Olha lá, mas a prova, né, da Cefaz Santa Catarina, do último concurso, teve legislação tributária 1 e legislação tributária 2. Aí na legislação tributária 2, olha que interessante, caiu o anexo 11 lá do regulamento do ICMS com o conceito da nota fiscal eletrônica. Mais 2 questões de documentos fiscais. Mais uma questão de redução de base de cálculo do anexo 2. Mais outra questão do RICMES de isenções. Mais 3 questões de substituição tributária e mais 4 questões de substituição tributária com o anexo 3 caindo também. Questão de parcelamento, questão de crédito acumulado, questão de crédito, 2 questões de base de cálculo, inclusive questões práticas de como a FCC ela coloca questões para você resolver contas, né? Tanto IPVA, ITCD quanto ICMS. Então, algumas questões de cálculo prático têm caído na prova, a gente vai resolver todas do último concurso aqui com você, mas é interessante que você saiba, tem caído, bem que o Tudão falou, que tem caído questões mesmo na prova a respeito de cálculo do tributo. Tudo bem? Vamos lá. A FCC tem essa tradição, a CESP não tem tanto. A CESP coloca questão de cálculo, às vezes, na prova discursiva. Aqui não tem prova discursiva, mas tem questão de cálculo. Ó, caíram 6 questões do Tribunal Administrativo Tributário na prova da legislação tributária 1, mais 3 aqui na prova 2. Será que cai a lei complementar? Vou botar até aqui o número dela para você. Ó. Será que cai essa lei complementar aqui, ó, 465/2009? 6 questões numa prova, mais 3 questões na outra? Com certeza cai, meu querido. Ó, matéria, consulta tributária, será que cai esse outro tipo de processo administrativo? Cai também, né? Quando você for ver comigo a outra parte que você vai estudar da legislação comigo, que é a parte referente ao processo tributário administrativo, você vai ver que a Lei Complementar 465, ela cai tanto na prova de legislação quanto na prova de processo administrativo. É uma lei importantíssima você saber tudão dela. O regulamento da lei também saber tudo não. Por quê? Porque você vai matar todas as questões dessa prova aí. Gente, estou falando, por exemplo, de uma matéria. Ó, um item do edital. Vou mostrar para você a importância. Um item do edital, que é, a princípio, a lei do processo administrativo tributário aqui no Estado, que é a lei do TAT, né, do Tribunal Administrativo Tributário, caindo com 11 questões, preso 3, na prova passada. Tá? 33 pontos. Compara com isso aqui, ó. Uma lei caiu com 33 pontos. Compara com isso aqui, ó. 33 pontos é quase tudo de língua portuguesa, raciocínio lógico, direito constitucional, administrativo, direito civil. Entendeu?
só tiraria, por exemplo, contabilidade. Já daria quase a mesma coisa, 34 pontos. Que isso, Tudão? Você está falando que uma lei responde por todo o restante da matéria? Galera, dá para você perceber a importância da disciplina que a gente está estudando com você? Dá para perceber como é que eles têm, a princípio, bastante carinho por essa parte da matéria e a gente vai detonar, a gente vai estudar isso aqui com afinco para poder ajudar vocês a serem auditores fiscais? Beleza? Vocês estão junto com a gente? Professor, estou junto com você. O que você falar, eu estou estudando. Então, a gente vai sair na frente. É o seguinte, o meu compromisso com você é falar, ó, isso aqui cai, isso aqui cai, isso aqui cai, isso aqui cai. Mas, a partir do momento que saiu o edital, está na hora de você correr na frente. Então, vai para cima, né, da matéria, vai para cima do edital, pega as leis que eu for falando aqui para vocês, ou o regulamento, a gente vai ver agora, quando a gente for ver o conteúdo programático, né? E aí você, a princípio, vai estudando aquilo que eu vou falando para você, tá bom? Mas corre, corre. Corre, porque todo dia agora, de hoje até o dia da prova, todo dia você lê uma parte da nossa legislação, tá bom? Bom, vamos continuar. Vai na telinha ali para a gente ver mais. Bom, tá aí o conteúdo do edital. Começamos com a lei estadual que instituiu o ICMS, a Lei 10.297 de 96. Olha só o que eu acrescentei aqui do lado, só para você poder perceber. Eu acrescentei a quantidade de artigos que você tem nesta lei. Tá bom? Eu não estou falando aí dos anexos, porque os anexos estão lá no regulamento do ICMS de Santa Catarina. Mas a lei tem 104 artigos, o regulamento de Santa Catarina tem 110 artigos. O que eu vou preferir estudar com você aqui, com você, para poder abranger todo o edital? O regulamento. Ah, por que você não pega a lei e o regulamento? Não dá tempo. Tem que ser muito sincero, não dá tempo pegar a lei e o regulamento. Você está querendo muita coisa. Não dá tempo porque a gente está enrolado. A gente já tem um edital. Quando já saiu o edital, a gente tem que correr. Então, eu não vou pedir para você ler a lei 10.297 e também ler o regulamento do ICMS aqui do Estado. Já vai ler logo o regulamento, que já está um pouquinho mais completo, 6 artigos só de diferença. E tem os anexos, galera, que caíram no último edital. O anexo, a gente vai ver, a gente vai dividir os anexos aqui para você. E você vai ver que os anexos mais importantes são da substituição tributária, são da nota fiscal eletrônica e são dos benefícios fiscais. Mas são anexos gigantes. Por exemplo, se o regulamento tem 100 artigos, 110 artigos, né? O anexo tem anexo da substituição tributária, tem 250 artigos. Tem anexo de benefício fiscal que tem mais de 200 artigos. Então, na verdade, a maior parte da legislação tributária está nos anexos do regulamento e não efetivamente no regulamento. Mas, professor, você se depara com aquele baita regulamento cheio de anexos. Aí você vai estudar todos os anexos de forma igual? Não. Por isso a necessidade de você saber o que caiu na última prova e quais são os tópicos que eles consideram mais relevantes aí para a sua matéria. Não adianta você sair correndo e lendo tudo de uma forma só. Por exemplo, eu já estou lendo a lei, professor, posso parar de ler a lei e vou ler o regulamento? Pois é, para mim, você lê o regulamento já resolveu o item do edital. Tudo bem? Professor, eu li a lei, a diferença vai ser muito pouco, então tá bom também, não tem problema, não vamos ficar estressados com isso não, tá certo? Vai na telinha. Então, eu estou aqui tentando ajudar você, não atrapalhar. Lei Estadual 13.136 de 2004, a lei do ITCMD no Estado, tá vendo? Mas ela tem 18 artigos. O regulamento do ITCMD em Santa Catarina tem 25 artigos. Vamos estudar então com você aqui o regulamento. Vou estudar já o mais completo. Diferença da quantidade de artigos é muito pequena e ele normalmente acrescenta alguns detalhes. Vamos estudar o regulamento provavelmente. Lei Estadual 7.543 de 88 do IPVA. Aí você tem uma lei que a princípio tem 20 artigos e o regulamento do IPVA que tem 40 artigos. Eu vou tentar também estudar o regulamento com vocês. Porque, por causa do grau de importância da matéria. Como eu falei para vocês, eu estou falando ali, por exemplo, do regulamento do ITCD, são 25 artigos. 4 questões. A cada 4 artigos tem uma questão. Pô, posso desprezar isso aí? Não. Professor, como é que você sabe que isso vai acontecer de novo? Sempre é assim. Né? A quantidade de questões que cai a respeito do regulamento do imposto, sempre, ou do regulamento do ITCD, ou do IPVA, lei do IPVA, lei do ITCD, sempre é grande. Então, a gente não pode, né, desmerecer essa quantidade de questões, não. Tá bom? Dificilmente você vai ver uma prova de legislação estadual sem muitas questões de ITCD, sem muitas questões de IPVA. Isso tem acontecido com uma certa frequência independente de banca.
Bom, a Lei Estadual 7.541 de 88 fala das taxas estaduais. Aqui o custo-benefício já é um pouco pior. Veja que a Lei das Taxas Estaduais, né, são 35 artigos, só caiu uma questão na última prova. E é assim que vai ser, né? Só uma questãozinha. O regulamento das taxas também aparece lá com o Decreto Estadual 3127/89. São menos artigos ainda que a lei. Então a gente provavelmente vai olhar esse regulamento. Mas de qualquer forma, o que acontece aqui no caso das taxas? Nas taxas, galera, é o seguinte, não cai tudão, não. Cai alguma coisa nas taxas. Então, não se preocupe se você falar assim, ah, Tudão, pô, eu estou aqui estudando, eu estou com maior dificuldade, eu acho que a princípio vai cair, essa lei de taxas aí vai cair com muitas questões. Não, não vai cair com muitas questões. Mas as questões que caem sempre saem de determinados artigos. Então, a gente vai cercar o boi e vai falar, ó, tá grande chance de cair a questão na prova nesse artigo das isenções das taxas, nesse artigo a respeito de quais são as taxas aqui no Estado, e aí a gente leva para a prova, tá bom? Então, em 10 artigos a gente pega essa questão da prova. Fechou o compromisso meu contigo? Então, é de acordo com o que a gente vê nas provas anteriores da própria banca. Bom, aí nós temos leis estaduais diferentes, aqui com mais artigos ainda para se estudar. Olha só, a Lei Estadual 3.938 de 1966, que dispõe sobre as normas da legislação tributária do Estado, e o Regulamento de Normas Gerais de Direito Tributário do Estado de Santa Catarina, né, com o Decreto Estadual 22.586/84. No último concurso caíram várias questões citando o próprio decreto. Por que eu vou deixar de ler ele? Mas olha só, ele é maior do que tudo que a gente viu até agora em termos de artigos. Ó, são 227 artigos. Qual que é a atenção que eu tenho que ter aqui? Ó? Muito do que você vai ler no decreto, como são as normas gerais de direito tributário que estão citadas ali, para o Estado de Santa Catarina, você vai ler alguma coisa que você já conhece do Código Tributário Nacional. Então, aquilo que você já conhece do CTN, já entende-se que é matéria dada, matéria que você já conhece, você já sabe daquilo ali. Agora, o que acontece é que, a princípio, você pode ter algumas partes ali que têm diferenças em relação ao CTN. São coisas específicas aqui do Estado. Aí a gente vai estudar também, tá bom? Então, essas normas gerais de direito tributário são, na verdade, o Código Tributário Estadual aqui no nosso estado de Santa Catarina. Mas veja, eu não vou estudar no CTE, no Código Tributário Estadual, as normas a respeito de ICMS, de IPVA e do ITCD. Isso vão estar fora, já vão estar dentro da matéria das suas leis próprias e dos seus regulamentos. Fechou? Entendi, Tudão. Então, aqui nós temos aqui uma parte que, a princípio, a gente vai relembrar alguns tópicos. Aí, olha só que interessante, a Lei Estadual 5.983 também está no edital. E ela foi muito revogada, tem muitos artigos. Ela tem 85 artigos, só fala das penalidades. Mas só 5 estão vigentes. Então, pô, caiu na última prova, né, com algumas questões, então pode ser que caia novamente. Vamos lá, vamos estudar a Lei das Penalidades aqui no nosso estado. Resoluções do Senado Federal 22/89, 13/2012. Isso aqui, meu querido, está no sangue, né, Tudão? Isso aqui está muito mole. Essa parte da matéria, ela está junto com o ICMS, né? É aquela que vai falar das alíquotas interestaduais do nosso imposto, né? Então, a alíquota interestadual de 12% ou a de 7%, né? Aqui no nosso, nas operações interestaduais, Santa Catarina mandando para outro estado. A alíquota de 13%, a alíquota de 4%, perdão, da resolução 13/2012, que são as importações que houver operações interestaduais. São pequenininhas as resoluções, mas caem na prova. Aí, para uma surpresa nossa, o ajuste que trata a respeito da resolução 13/2012 também está no edital, que é o ajuste do Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais, 19/2012, que dispõe sobre procedimentos a serem observados na aplicação da tributação pelo ICMS, né? Então, esse ajuste também está no nosso edital. E depois nós temos o Decreto Estadual 1.319, que ratifica, ou seja, traz para o mundo jurídico aqui de Santa Catarina o ajuste. Então, ele só tem lá os 12 artigos. Aliás, quando é um ajuste, né, são cláusulas, né? Então, tem 12 cláusulas lá que são tratadas, que a princípio estão dentro do nosso material. Tá bom? A gente vai estudar com vocês, é simples, mas caiu uma questão na prova passada, estamos falando aqui, ó, de 16 artigos, caiu uma questão, tá bom o custo-benefício. Bom, essa lei aqui bomba, né? Por quê, Tudão? Essa lei é aquela que eu falei que caiu com 6 mais 3, 9 questões, né?
que a princípio é a lei do processo administrativo tributário aqui no nosso estado, mas na verdade é a lei que criou o Tribunal Administrativo Tributário, o TAT, ou TAT, de Santa Catarina, que é o nosso órgão de jurisdição de segunda instância aqui no estado. Então é o órgão de segunda instância jurisdicional. Criou o Tribunal Administrativo Tributário de Santa Catarina, estabelecendo outras providências. E aí também tem o regimento interno do TAT, né, com bastante mais artigo. Aqui a gente vai analisar, conforme o conteúdo da matéria, qual dos dois a gente vai ler aqui. Se os dois tiverem um cobrindo o outro, aí a gente, a princípio, escolhe o maior. Tá bom? Se for possível, é claro, dentro daquilo que a gente tem que estudar aí para a prova. Fechou, galera? Agora, o legal dessa parte aqui da matéria, eu vou botar com 2 asteriscos aqui, é que isso aqui, essa lei complementar, que cai bastante em prova, ela vai cair tanto na matéria de legislação quanto na matéria de direito processual administrativo e tributário. Então, tem 2 lugares para caírem a própria lei, que a princípio a banca ama. Eu, se fosse você, lia com carinho essa lei várias vezes, até entender bem a lei, decorar as coisas da lei, porque você pode estar matando 10 questões numa prova de 35 mais 15, 50 questões. Isso é muita coisa, não é verdade? Professor Tudão, por que você acha que na prova de analista vai cair muita questão a respeito do Tribunal Administrativo Tributário? Porque os analistas também trabalham nessa área. Então, eles também estão ligados. Veja as funções dos analistas, eles também trabalham nessa área de verificação de valores, de envio para a dívida ativa, de informações a respeito de processos judiciais ou administrativos tributários. Então, eles mexem também com essa área. Por isso, inclusive por ser uma carreira que trabalha nessa parte, não tenho dúvida que a gente está pegando aqui um grande filé para a nossa prova. E eu não posso perder isso de jeito e maneira, Tudão. Eu também não. Eu estou fora de perder questão de prova à toa. Tá certo? Bom, aí para complementar, nós temos aí a Lei Complementar 313, que instituiu o Código de Direitos e Deveres do Contribuinte do Estado de Santa Catarina. É interessante que isso está caindo nas provas, né? A GV colocou na prova lá da Cefaz do Espírito Santo. Agora a Fundação Carlos Chagas coloca aqui na prova da Cefaz Santa Catarina. Então, na verdade, esse item aqui pode cair na prova também. A gente vai ver com alguma atenção também. A Lei 17.715, que propõe a criação do Programa de Integridade e Compliance da Administração Tributária Estadual e adota outras providências. Aqui a gente tem aqui, ó, não caiu na prova passada. Vou botar um asterisco aqui, ó. Não caiu na prova passada. Assim como a portaria CEF, né, da Secretaria do Estado da Fazenda de Santa Catarina, 6 de 2012, que aprovou o Código de Ética e Disciplina dos Servidores Fazendários do Estado de Santa Catarina, também não caiu na última prova. Tudão, você conheceu na banca do jeito que é. Será que eu posso ignorar essas leis? Nunca! Queridão, é o seguinte, eu estou dando a matéria que vai cair com 70% na prova. Com certeza vai cair questão de tudão. Aí você vai falar para mim que você vai ignorar. Meu querido, é mais interessante você ignorar, de repente, uma matéria que você não sabe muito, mas que vai cair com um pouquinho a questão, do que ignorar a legislação. E legislação, para esse certame, não dá para ignorar. Nós vamos ter que invadir. Pelo contrário, nós vamos ter que detonar, nós vamos ter que partir para cima. Tudão, por favor, me ajuda. Vamos começar então? Você está comigo? Então vamos começar através do quê, Tudão? Vamos começar através do nosso regulamento do ICMS Santa Catarina. Vou terminar essa aula falando do regulamento, tá bom? O que acontece? Quando você fala lá, regulamento do ICMS Santa Catarina, eu tenho 110 artigos no regulamento, falando sobre fato gerador, apuração do imposto, liquidação, prazo de pagamento, tá? 110 artigos. Desses aqui a gente vai estudar os mais importantes, tá? Juntos. O anexo 1 vai falar só dos produtos que têm um tratamento específico. Então, um anexo só tem uma relação de produtos. Não precisa decorar esses produtos, pelo amor de Deus, né? Mas no estado de Santa Catarina nós temos produtos de consumo popular, produtos determinados como supérfluos, produtos primários. Não dá para decorar isso. Nem é esse sentido. Não caiu na última prova. Apesar dos anexos estarem no edital do Auditor Fiscal de Santa Catarina de 2018, mas não caíram na última prova. Bom, o anexo 1A fala de bens e mercadorias sujeitos ao regime, então eu vou botar um menuzinho naquele que eu considero que não vai cair. Bens e mercadorias sujeitos ao regime de substituição tributária. Também não considero que venha a cair na prova. Por quê? Porque aí seria um rol de bens. Qual que é a importância disso?
né? Você tem que decorar um rol de bens? Não tem porquê. Agora, o anexo 2, olha só, ele fala dos benefícios fiscais. E caiu na última prova, então eu vou botar um asterisco nele. E eu vou botar aqui, ó, só as normas gerais que são mais importantes para a prova. Vamos falar sobre isenção, redução de base de cálculo e crédito presumido. São os 3 benefícios fiscais importantíssimos daqui no estado de Santa Catarina. O anexo 3 vai falar da substituição tributária, diferimento e substituição tributária para operações subsequentes. Esse anexo caiu com uma pá de questões. Como é? Pá de questões, exatamente, 4 questões na prova. Substituição tributária caiu com várias questões na última prova. O anexo em si foi citado na prova. Então eu vou ler também o anexo 2. Só que ele também, ó, ele é dividido na parte das substituição tributária nas operações antecedentes, que vai do artigo 1º ao 10K, e substituição tributária nas operações subsequentes, que vai do 11 ao 252. Como é muita parte da matéria aqui, eu vou ter que mostrar para vocês aonde provavelmente nós temos mais informações. O anexo 4 vai falar do Simples Nacional. Não é tão interessante, apesar da matéria ser muito importante. Se você, a princípio, tem que estudar o Simples Nacional, já leia direto a Lei Complementar 123. O anexo 5 vai falar de obrigações acessórias. Caíram questões sobre os documentos fiscais na prova de vocês. Então, anexo 5, a gente vai ver quais são os artigos mais importantes para cair na prova. Anexo 6, regimes especiais. Ele é enorme esse anexo. Não caiu na última prova, não deve cair na nossa. Anexo 7, processamento de dados. Também não. Anexo 8º, equipamento de uso fiscal. Também não. Anexo 9º, emissor de cupom fiscal. Também não. Também não por quê, Tudão? Porque esses anexos, a princípio, são muito grandes e com um conteúdo que, a princípio, não cai em prova. Então, eu vou tirar, literalmente, da nossa matéria para estudar. Anexo 10, códigos fiscais de operação, prestação, decoreba. Não, também não. Anexo 11, os primeiros 23 artigos dos 166 falam de notas fiscais eletrônicas, que é uma matéria que tem caído bastante em prova. Mas não são todos os artigos que são importantes. Aqui a gente vai filtrar também, mas eu vou botar um asterisco dizendo anexo 11. Então, o 2, o 3, o 5 e o 11 são os anexos que eu vou levar em consideração para a prova de vocês. Tá bom? Olha aqui para mim. Galera, cercando o boi, informando para você, pedindo para você, corre, porque 70% da prova é nossa e nós vamos lá para fazer, não vai fazer coisa feia não, nós vamos lá para fazer bonito. Nós vamos invadir território de Santa Catarina e você está aqui comigo para isso. Tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.